Começamos ontem com Gálatas capítulo 1, capítulo 2, e hoje a gente vai dar sequência estudando Gálatas capítulo 3 e capítulo 4. Nós vamos fazer no primeiro momento o capítulo 3 e no segundo momento nós vamos fazer o capítulo 4, no nome de Jesus. Antes de começar, eu queria orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos ajude. O pastor Luciano ontem orientou você a estar lendo a carta, então eu vou já, à medida que explicando, a gente vai lendo, para ganhar tempo, tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós te pedimos mais uma vez que o Senhor nos ajude a entender e compreender a tua santa palavra, Senhor. Sabemos que ela é lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho, e que sabemos também que precisamos do teu Espírito para nos auxiliar, nos ajudar a entender, compreender a sua palavra, para a iluminação dos nossos olhos espirituais, para a glória e honra do seu nome. Nós te louvamos por essa carta tão maravilhosa que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a escrever, defendendo, Senhor, o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina e nos ensinando a viver uma vida no Espírito. Nós te louvamos, te agradecemos por ela, no nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos muito felizes pela direção de estar estudando aqui juntos essa carta, né? Nós sabemos que essa carta ela foi ao longo de toda a história da igreja, ela foi uma carta muito importante. Desde o início da igreja, desde que ela foi escrita, como foi ensinado ontem, ela foi a primeira carta do cânon, né, a ser colocada. Ela é conhecida e chamada também de Carta Magna, ou seja, é a primeira carta, ou a grande carta, no meio dos estudiosos, dos teólogos, ela é conhecida assim. Por que ela ganhou essa dimensão e esses termos, né? Porque ela é uma carta de defesa do verdadeiro evangelho, do evangelho genuíno. E o apóstolo Paulo escreve ela para corrigir os judaizantes que estavam ensinando e infiltrando uns ensinos errados e levando as pessoas a estarem retornando às práticas, os rituais, a dieta, o calendário judaico e a circuncisão, a guarda do sábado. Então Paulo escreve essa carta para dizer e mostrar para eles que não havia uma necessidade, que agora nós éramos livres, porque nós agora fomos alcançados pela graça de Deus. Aleluia. E aí Paulo, no capítulo 3, ele vai nos ensinar a verdadeira doutrina, não é? De onde ela saiu, de onde ela partiu, como ela funciona, dizendo, irmãos, que essa doutrina genuína e verdadeira, ela se dá e se move por meio do Espírito, por meio do Espírito de Deus, uma dádiva divina, né? E que ela é uma promessa de Deus. A salvação é uma promessa que Deus fez aos seus eleitos. E Paulo explica no meio disso às pessoas que estavam retornando ao judaísmo que a lei que foi dada 430 anos depois da promessa, com a aliança que Deus fez com Abraão, a lei não poderia abrogar, mudar essa aliança. Então no capítulo 3, basicamente a gente vai observar esses 3 pontos. A sã doutrina dada por Deus por meio de uma aliança, chamada Aliança da Graça. E essa aliança é uma promessa de Deus e que a lei não poderia mudar essa aliança. Então Paulo vai explicar isso aqui, vai defender isso aqui, como também fez na carta aos Romanos. Paulo explica que a justiça, que é um tema dado a essa carta, que essa justiça ela é mediante a fé. Romanos capítulo 3, Paulo explica, na verdade ele começa falando sobre judeu e gentio debaixo da força da lei, debaixo do pecado. No capítulo 3 de Romanos, Paulo fala sobre não haver nenhum justo, nenhum sequer.
porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. E aí Paulo volta a falar dessa justiça, dizendo que essa justiça é mediante a fé, justificados gratuitamente por sua graça. Paulo fala no capítulo 3, verso 24, que a justiça é gratuita mediante a graça de Deus. Então é isso que Paulo vai falar aqui. No capítulo 5 de Romanos, Paulo volta a falar desse assunto da justificação, que ela é pela fé, pela graça, ensinando que justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, essa é a intenção de Paulo, e a gente vai ver na leitura e na explicação, Paulo mostrando essa verdade acerca da doutrina, da justiça da fé mediante Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Então acompanhe comigo a leitura do texto e a gente vai extrair essa introdução que a gente trouxe. Nós vamos extrair desse texto, no capítulo 3, essas verdades. O homem é salvo pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. E você vai perceber em cada passo que Paulo vai dar no texto que isso é verdade, né? Isso condiz com as doutrinas que nós temos crido e temos pregado, chamado por doutrinas reformadas ou calvinistas, que alguns falam, né? Que é a depravação total, a eleição incondicional, a graça irresistível, a graça irresistível, o que mais, gente? A perseverança dos santos. Essas doutrinas ensinadas pela reforma, a gente consegue perceber aqui, como também percebe as 5 solas, por exemplo, né? Nós percebemos nessa carta o sola fide, sola gratia, sola escritura, solos Christus, sola deu glória. Nós percebemos que essas verdades elas estão inseridas aqui. Isso é poderoso. Então vamos lá. Como havia um retorno, Paulo ensina isso, como a gente aprendeu ontem, não é? O evangelho era somente o da graça, e mesmo que se viesse um anjo e descesse do céu, ou mesmo Paulo viesse e pregasse outro evangelho que fosse anátema, Paulo está irritado, não é? Está triste e chama os Gálatas de insensatos. Começa dizendo assim: vocês estão sem juízo, vocês estão enfeitiçados. Como é que você tem algo tão bom e de repente retorna a algo tão fraco? É isso que a gente fica sem compreender quando alguém se depara com essas doutrinas e retorna às obras da lei. Essa frase, obras da lei, ela vai aparecer o tempo todo no capítulo 3 e capítulo 4, porque na verdade era o que eles estavam fazendo, retornando às obras da lei. E Paulo vai mostrar a superioridade da aliança da graça. Até porque ele diz: é evidente que pelas obras da lei ninguém é justificado. Então, por essa razão, Paulo chega a dizer assim: vocês são insensatos, vocês estão enfeitiçados. Alguém enfeitiçou vocês. Você deixar algo tão precioso, tão bom, e querer retornar a algo fraco, que na verdade nem foi escrito, nem foi dado para salvar você. A lei, gente, é apenas um instrumento que Deus adiciona e coloca para que a graça possa salvar o homem. A lei tem esse propósito. Mas vamos lá. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Aqui, meu irmão, minha irmã, nós já observamos que Paulo está dizendo que os olhos dos Gálatas, eles foram iluminados com a exposição de Jesus crucificado. Paulo já deixa a gente já entender muita coisa aqui no verso 1. Espera aí, vocês estão enfeitiçados, cujos olhos foi Cristo Jesus exposto como crucificado? Essa é a mensagem. A mensagem ele já deixa aqui claro que Jesus crucificado é a salvação do homem.
é o pagamento do preço, é o cumprimento da lei, da exigência de Deus, é o sacrifício perfeito. Paulo prega Cristo crucificado. Aos Coríntios, Paulo diz assim: eu nada quis saber entre vós, senão de Cristo e este crucificado. É isso que Paulo está dizendo no verso 1. Verso 2: quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É retórico? A resposta é óbvia, é pela pregação da fé. E observe, Paulo faz uma pergunta, e como a gente sabe que é retórica, ele pergunta assim: recebestes? Essa palavra também me deixa muito feliz, porque é por receber, é um presente. Você recebeu? De que forma você recebeu? Então a linguagem, ela já facilita, né? A hermenêutica, a exegese das palavras do texto já vai deixando a gente confiante. É algo que eu recebi. Observe esses termos que vai nos ajudar a entender a defesa que Paulo faz desse santo evangelho, dessa santa pura doutrina da graça de Deus. Verso 3: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, veja que ele está falando do Espírito com letra maiúscula, a salvação, ela é uma obra do Espírito, você recebe por causa de uma ação do Espírito, você começa por causa de uma ação do Espírito. Jesus Cristo, ele disse: olha, quando vier o Espírito da verdade, ele vai convencer você da verdade, ele vai convencer você do juízo, do pecado e da justiça. O Espírito de Deus, gente, é quem começa a obra em mim e você. Não é assim? Paulo cita as Escrituras aos Coríntios dizendo assim: olha, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração a obra. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Lembra disso? Paulo falando aos Filipenses? Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Glória a Deus, querido. Então veja: tendo começado no Espírito, estejas agora vos aperfeiçoando na carne. O que Paulo está dizendo é que a doutrina é Deus começando, Deus sustentando, é Deus chamando e Deus sustentando, é Deus chamando e Deus sustentando. Glória a Deus, irmão. Amém. Ok, verso 4: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito, novamente, e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele está repetindo, né? O que já disse: o Espírito começa, o Espírito opera milagres, Deus faz. É o caso de Abraão. Eu faço faculdade e toda matéria, toda disciplina que a gente faz tem um estudo de caso. Toda matéria que a gente faz, um estudo de caso. Esse estudo de caso pode ser um pseudo-problema ou pode ser algo real. E Paulo está fazendo exatamente isso aqui. Ele está fazendo um estudo de caso. Eu quero trazer um caso para vocês. Esse estudo de caso pode ser algo, um problema criado para se desenvolver um assunto, ou pode ser algo real. Nesse caso aqui, nesse estudo que Paulo traz, ele é um caso real, é um fato. E o que mais me chama a atenção é Paulo dizer: olha, como começou dizendo, eu pintei, porque a palavra exposto significa pintar o quadro. Eu trouxe com muita clareza para vocês Cristo crucificado. E agora, Paulo vai dizer assim: eu vou trazer novamente para você como é que funciona a doutrina da justificação pela fé, pela graça, mediante a fé. Aí ele diz: eu vou falar do Abraão, que inclusive é o que Paulo faz na maioria das suas cartas. Não é?
Então ele traz aqui esse estudo. E aí, gente, a gente vai precisar estudar Abraão. Nós vamos precisar olhar Abraão juntamente com Paulo. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Paulo está citando Gênesis capítulo 15, mas eu queria fazer um breve resumo para você de como foi com Abraão, não só Gênesis capítulo 15, mas Abraão está em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Ele é um pagão, ele é um homem que não buscava Deus, ele adorava outros deuses. Mas Deus chega lá, e você vai ler Gênesis capítulo 12, e veja Deus chamando Abraão e dando ordem a Abraão. Deus inicia, não é Abraão que sai de Ur dos Caldeus, é Deus que vai chamar Abraão. Amém. E eu pergunto a você, como é que Deus chama alguém e esse alguém não vem? Ele vai vir, Deus chamou. Amém. Deus chamou Abraão. Abraão fraco, Abraão que nos seus relatos bíblicos, na sua história, nós observamos um homem fraco, um homem que mentia, por exemplo, com medo de Abimeleque, ele mentiu. Um homem que, quando ouvia Deus, você via ele que parece que estava tutubiando, né? Quando Deus fala para ele das promessas, como disse no capítulo 15, ele disse: como eu serei pai de multidões se eu só tenho Ebenezer na minha casa, que é o meu servo? Deus falava para ele e ele ficava viajando, mostrando, gente, o quê? A sua fraqueza. Você continua, e a Bíblia diz que Deus vai falar do plano para ele, do que Deus tinha para a vida de Abraão, e Abraão caçoava, e Sara também caçoava. Sara era estéril, mas Deus tinha dado uma palavra. Várias vezes Deus repetia a palavra para Abraão. Com 75 anos de idade, Deus disse para ele que ele teria um filho. E o tempo passa, Abraão tem aquele encontro que você viu ontem no capítulo 14 de Gênesis com Melquisedeque, e aquilo ali é poderoso, não é? Porque Melquisedeque é um rei de Salém, primeiramente rei de justiça, rei de paz. Melquisedeque traz pão e traz vinho para Abraão. Você acompanhou a leitura de Hebreus, que diz que Melquisedeque era um tipo de Cristo. Na verdade, Jesus Cristo aparece a Abraão não só em Melquisedeque, mas também no sacrifício de Isaac, como verdadeiro sacrifício, como verdadeiro Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. E esse é Abraão, que no capítulo 15, nós vimos ontem aqui, a explicação do que Paulo vai falar aqui mais adiante no capítulo 3, que é sobre a aliança. Deus assinando a aliança. Quando você compra uma casa, você vai no cartório, você assina no cartório um contrato, uma aliança, juntamente com o antigo dono, e aquele contrato que você recebe, gente, ele faz com que você seja proprietário da casa. Não é assim? A história de Gênesis capítulo 15, Deus faz com que Abraão marca, né, um encontro no cartório com Abraão, e quando chega lá, Deus coloca Abraão para dormir, e na hora de assinar, Abraão não assina. Pode procurar que você não vê a assinatura de Abraão, mas você vê Deus assinando. Quem assina essa aliança, você viu ontem aqui, que é Jesus, que passa entre os pedaços, que foi colocado para ratificar, para validar a aliança. Então Jesus passa como labareda de fogo entre os pedaços, assinando. Abraão não assina. Abraão estava dormindo. Deus colocou Abraão para dormir na hora de assinar o contrato.
O que Paulo está dizendo, estudar o caso de Abraão é isso. A aliança foi feita por Deus e Abraão não assinou. Por quê? Porque não depende de Abraão. É porque a salvação é mediante a graça, é pela graça mediante a fé. Você está aqui ou não? Amém. Então é disso que Paulo está dizendo. Vamos estudar o caso de Abraão. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Há alguns que podem falar assim, mas eu tenho que crer. Então a aliança tem a minha participação. Você já ouviu isso? Alguns dizem assim, mas eu tenho que crer, a fé é minha. Eu tenho que me arrepender. E aí, irmãos, eu quero lembrar para vocês que o crer, a fé, o arrependimento, a graça, nada disso vem de nós. Efésios capítulo 2, verso 8 diz, olha, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto, graça e fé, não vem de vós, é um dom de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 29, diz, porque lhe foi dada, concedida a graça de crer, não só de crerdes nele, mas de padecerdes por ele. Então esse crer, irmãos, é uma dádiva de Deus. Você está aqui ou não, gente? Amém. É uma dádiva de Deus. Desde os primeiros séculos se falam, irmãos, sobre doutrinas monergística e sinergística, né? Sinergia. O que é isso? O sinergismo ensina que tem uma participação do homem. Quem ensinava isso era Erasmo de Roterdã, no tempo de Lutero, e Pelágio, ainda no tempo de Agostinho de Hipona. Eram teólogos que estudavam as doutrinas, e aí se prega isso ainda hoje. Eu quero perguntar para você é monergista ou sinergista? Você é monergista ou você é sinergista? É claro, entendendo Paulo aqui em Gálatas, você vai dizer que você é monergista. Você acredita que a salvação é apenas Deus salvando o homem. Amém. E que não tem participação sua, que não tem obras, que é mediante a fé somente. Versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Então Abraão faz parte da linhagem dos eleitos, dos escolhidos de Deus. Deus escolhe Abraão, Deus chama Abraão, e a gente sabe que Abraão tem 2 filhos, a gente vai ver isso no capítulo 4, falando de Agar e de Sara. E Ismael nasce da carne, nasce da vontade, das obras. E a gente vai ver, estudando o caso de Abraão, que Deus chega para Abraão, para Sara, e manda lançar fora o filho da escrava. Lança fora o filho da escrava. O que Deus quer nos dizer? É o que eu disse, é o que eu faço, é o que eu decido, é o que eu escolho. Não depende de quem quer, nem de quem corre. Por isso que não é Ismael, não é Agar, tem que mandar embora. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé, verso 8, os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. E quem são esses povos que estão abençoados? Abraão tem Isaque, Ismael, Isaque vem Jacó, e dessa linhagem, irmãos, a Bíblia diz em Romanos que
Os abençoados de hoje são aqueles que Deus chama entre judeu e gentil. É a igreja, somos nós que somos abençoados pela fé. Eu e você somos abençoados. A igreja ela é formada de judeu e de gentil convertido a Cristo Jesus. Esses são todos os povos que seriam abençoados. Os eleitos de hoje, o evangelho que nós ouvimos hoje, o evangelho que nos alcançou hoje, é o evangelho que foi pré-anunciado a Abraão. Glória a Deus. Amém. Versículo 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Eu pergunto para você, você é da fé ou é das obras da lei? É bom perguntar, para que a gente consiga absorver melhor. Porque, na verdade, a gente percebeu, conversando antes das mensagens, que essa carta ela fala tão forte, talvez até mais forte hoje do que falou há 2000 anos atrás. Porque o misticismo que a gente vê nas igrejas, faça isso para ser abençoado. Suba o morro, leve o garrafão de 20 litros, toma a água que fica na televisão. Veja o que se prega hoje. O que se prega hoje, gente? Você quer ouvir alguma coisa sobre o Evangelho e o que você vê, em sua maioria, é um absurdo do jugo, do peso, das obras, do engano que se é ensinado. Você é abençoado pela fé. Fé é o que agrada a Deus. Verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Se alguém tinha dúvida, para responder a minha pergunta se é da fé ou se é das obras da lei, agora já ficou mais fácil. Agora ficou mais fácil. Oh glória, aleluia. Eita, agora ficou melhor para responder. Se você tinha dúvida, ficou mais fácil agora. Você é da fé ou é das obras da lei? Se você acredita que você tem participação, que você pode fazer alguma coisa, ou que você pode acrescentar mais alguma coisa ao Evangelho, pronto, é se colocar debaixo de maldição. A dúvida foi embora, né? Versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. E a gente vai saber, vai descobrir o porquê disso, né? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Bom, gente, aí a gente começa a entender que a lei ela não foi dada para salvar, não é? A lei, ela foi adicionada, ele vai falar sobre isso, por causa das transgressões. E a lei, eu não conheço nenhum, exceto Jesus. Jesus cumpriu a lei. Você vai ouvir no capítulo 4 que ele nasceu debaixo da lei, sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Por quê? Porque ninguém podia cumprir a lei. A maldição da lei, Tiago diz, irmãos, que se você guarda todas e tropeça apenas em um, você é culpado de todos. Essa é a maldição da lei. É que você não consegue cumprir, você não consegue salvar. Por isso que ele vai dizer no verso 11, que é o verso seguinte: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então Paulo está citando velha aliança. Paulo está citando Bíblia para explicar para a gente a aliança da graça de Deus, a doutrina da justificação pela fé. Ele cita Deuteronômio quando diz que o maldito é aquele que for pendurado no madeiro, e ele cita Abacuque 2,4, que diz que o justo viverá pela fé, porque a lei não justifica. Lucas, escrevendo Atos, capítulo 13, verso 38 e 39, ele fala sobre isso, que nós somos justificados por meio de Jesus, porque pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Ser justificado diante de Deus é ser aceito
por Deus. Nós somos aceitos por Deus por causa de uma justiça que é mediante a fé em Jesus Cristo e não por obras da lei. Versículo 12, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo me resgatou da maldição da lei. Qual era a maldição da lei? Nós não podíamos cumprir a lei. Nós não podíamos ser salvos pela lei. Até porque a gente já ouviu e vai ouvir novamente que ela não foi dada para salvar. Ela foi dada para mostrar a transgressão do homem. O quanto o homem era pecador. A situação do homem. Como era eu e você. Como Adão nos deixou. 14, irmãos. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Que era eu e você. Que éramos nós. E qual foi a bênção de Abraão? Que chegou a mim e a você? Um ponto na prova. É bom você dizer. Pensa aí. Qual foi a bênção de Abraão que chegou aos gentios, que somos nós? Abraão creu, Gênesis 15, verso 6. Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Amém. Eu sou aceito porque criei em Jesus. Simples assim. Fácil, fácil, fácil. Difícil vai ser para a pastora Carla. Para mim vai ser fácil. Por que vai ser difícil para ela? Porque ela vai mostrar para você que essa verdade preciosa, essa grande verdade profunda, que encanta, que mexe com a gente, queima por dentro, arde e ouvir, que eu sou justificado sem ter feito absolutamente nada, leva a alguns pensarem que posso viver de qualquer jeito. Amanhã você vai saber. Quando você for estudar o capítulo 5, capítulo 6, aí você vai perceber que a obra é completa. Que o Espírito que você recebeu como selo da propriedade, do resgate, que selou você, que vai vir buscar você. Jesus vai buscar você porque você é um selado, é guardado pelo poder do Espírito Santo. Esse Espírito é o que faz a gente viver a vida no Espírito. Veja só, verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebesses pela fé o Espírito prometido. Qual é a promessa de Deus a mim e a você? Essa é a bênção aqui, a bênção de ter o Espírito dele. Você é privilegiado, Deus escolheu você, Deus chamou você, Deus convenceu você, Deus regenerou você, chamou, convenceu, regenerou, selou você com o Espírito, por causa de uma promessa, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo ele não fará, ele promete a Abraão, milhares de anos atrás ele faz uma promessa para Abraão, prometo, Abraão, a você, que todos os povos da terra serão abençoados. Essa é a bênção. Louvado seja Deus. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Pronto. A aliança foi feita, foi assinada, então não acrescenta. Não se pode acrescentar, mesmo que ela seja humana. Você não pode colocar nada no contrato. Interessante. Hoje, se você assinar, você não pode. Aí Deus assina a aliança e alguém agora quer acrescentar alguma coisa? Vai poder? Pense numa explicação divina, inspirada. Deus explicando para os seus amados como que a coisa funciona. A aliança foi feita com Abraão. A aliança com Moisés é outra história. É outra aliança, inclusive ela veio 430 anos depois. Não pode mudar a aliança feita com Abraão. É isso que Paulo vai começar a explicar aqui.
não se pode acrescentar. Ora, as promessas foram feitas a Abraão, e ao seu descendente. Isso aqui é para Jesus. A promessa foi feita para o seu descendente, para Jesus. Isso só, irmãos, aprofunda a qualidade da aliança. É Jesus ratificando, passando no meio dos animais cortados, dos pedaços. A aliança é feita com Jesus, com o descendente de Jesus. Por isso que a justiça é mediante a fé em Jesus.